O fundo imobiliário RNGO11, desde o seu início, ele teve uma queda de mais de 55% em suas cotações. E atualmente, em relação ao seu valor patrimonial, ele está com desconto de mais de 43%. Será que o RNGO11 vale a pena? Fica até o final desse vídeo que você vai descobrir. Fala galera, eu sou o Matheus e vamos direto ao ponto falar do RNGO11. Ele é um fundo imobiliário de lajes corporativas, ou seja, ele possui escritórios e esses tipos de coisas. E para a gente saber se ele está valendo a pena, precisamos levantar aqui todos os pontos positivos e negativos. Então, vamos lá. O fundo é bem antigo, ele teve seu início em maio de 2012 e mesmo assim poucas pessoas o conhecem. Ele é administrado pela Rio Bravo, que cobra uma taxa de administração de 0,2% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo, com um mínimo mensal de R$ 58.160,77, corrigidos pela variação positiva do IGPM, que é o índice de inflação. Esse fundo imobiliário ele não tem taxa de performance e, conforme você pode ver, ele tem um patrimônio líquido pequeno, beirando aí os 234 milhões de reais. Ele já emitiu mais de 2,5 milhões de cotas e atualmente conta com mais de 14 mil cotistas. Na verdade, são poucos cotistas, né? Então a gente já espera que o RNG11 tenha uma baixa liquidez, ou seja, poucas pessoas comprando e poucas pessoas vendendo. Então vamos olhar a questão da liquidez e eu já passo aqui direto para fazer isso. Vou aumentar aqui para ficar mais fácil da gente ver. Olha só o volume financeiro negociado durante o mês inteiro de fevereiro de 2022. Cara, cerca de 3 milhões de reais apenas. E durante o ano inteiro, cerca de 5 milhões e 700 mil reais. Isso quer dizer o quê? Que esse fundo imobiliário possui uma baixa liquidez. Para você ter ideia, para um fundo imobiliário, na minha visão, ter uma boa liquidez, eu espero que ele tenha um volume financeiro médio negociado diariamente de 1 milhão de reais para cima. Olha só para você ver, diariamente de 1 milhão de reais para cima. E esse fundo no mês inteiro de fevereiro teve apenas 3.353.000 de volume financeiro negociado. Cara, no mês inteiro. Então ele tem uma liquidez extremamente baixa. Se você quiser comprar cotas do fundo ou quiser vender cotas do fundo, pode ser que demore um pouco. E comparando a performance dele com o IFIX, olha só o que a gente tem. Estou pegando aqui desde o início do fundo, desde o início do fundo lá em 2012, ele começou superando o IFIX, depois ele deu aquela pareada, ficou um tempo superior ao IFIX e meados de 2018 para 2019 ele ficou aí inferior ao IFIX e depois da pandemia só ladeira abaixo. O IFIX se lateralizou, a gente sabe, tem a Selic subindo, vários acontecimentos aí, e esse fundo só veio ladeira abaixo. Não à toa, quando a gente olha a questão de rentabilidade desde o início do fundo, cara, o IFIX deu um banho no RNG11. Olha só isso aqui. Desde o início do fundo, o IFIX teve uma rentabilidade de 85% e esse fundo imobiliário de apenas 0,68%. Ou seja, outro ponto negativo, esse fundo imobiliário perdeu muito feio para o IFIX. E após esses dois pontos negativos, vamos entrar dentro do portfólio do fundo para a gente saber quantos imóveis que esse fundo imobiliário tem participação e a respeito também dos contratos, né? Porque são dos contratos que vem o dinheiro que o cotista acaba recebendo. E cara, aproveita que esse tipo de conteúdo você não vê sempre por aí. Eu faço aqui realmente bem detalhado. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder vídeos como esse. Vamos lá então entrar na carteira do RNGO11 e de cara vemos que o fundo imobiliário possui uma baixa diversificação de ativos. Vejamos o que ele possui. Vou marcar aqui para você ler aí na calma. O fundo imobiliário é proprietário de 2 das 4 torres comerciais do denominado Centro Administrativo Rio Negro, além do Deck Park, torre destinada a estacionamento e das lojas. Ou seja, esse fundo imobiliário ele possui apenas
3 ativos: 2 torres do denominado Centro Administrativo Rio Negro e o Deck Park, que é uma torre destinada a estacionamento e das lojas. E repare, é tudo no mesmo ambiente, ó. Vai que, por exemplo, cai um meteoro aí, o fundo imobiliário perde todos os seus ativos. Vai que pega fogo em algum desses e alastra, porque a gente sabe que fogo alastra muito rápido, acontece uma explosão. Claro, a chance de acontecer é mínima, mas pode acontecer e isso é um risco inerente a fundos imobiliários que têm apenas um ativo. Mas considerando a proximidade desses ativos, ele é quase um monoativo. Então a gente já viu aqui outro ponto negativo. E em relação aos contratos, vamos ver aqui em relação aos contratos, olha só, temos que todos os contratos são típicos, ou seja, se o inquilino quiser rescindir o contrato, ele paga ali uma pequena multinha e pode sair tranquilamente. Mas se todos os inquilinos desse fundo forem cumprir os contratos, temos aqui que os contratos vão vencer a maioria, 77,8%, de 2025 em diante. Sendo que o fundo imobiliário tem que tomar cuidado com isso, porque ele já está com a vacância extremamente alta. O que é vacância? Vou falar aqui da vacância física. É aquele percentual, aquela parte do imóvel que não está ocupada por ninguém. Ou seja, está ali, é do fundo, mas não tem ninguém alugando aquele espaço. Logicamente, o fundo imobiliário não está ganhando nada porque aquele espaço está vazio. E olha só para você ver, ó, em 2021... ele teve aí uma vacância de aproximadamente 24% no ano inteiro. Você pode ver que ele não diminuiu, ele permaneceu nessa faixa de 24%. E conforme o próprio relatório do fundo imobiliário, a vacância projetada, né, a expectativa, acredito que seja para 2022, é que essa vacância aumente para 27%. E se a gente olha a vacância em relação aos imóveis do fundo imobiliário, né, o que ele tem ali participação, e em relação àquele deck, né, daquelas lojas, temos aí uma vacância tanto física quanto financeira na casa dos 10 para 11%. E em relação à torre Padauiri, fiquei um tempão tentando ler isso aqui, Padauiri, temos aqui uma vacância em torno aí de 17 para 19%. E a torre Demini temos aí uma vacância, a maior vacância que temos aqui, em torno aí de quase 39% para cerca aí de 41%. Então esse fundo imobiliário possui uma vacância muito alta. Mas eu não vou ser injusto e falar apenas isso aqui, né? Temos aqui, ó, um fato relevante que o fundo imobiliário soltou recentemente e foi assinado um novo contrato de locação com as lojas União. Logicamente isso aqui vai diminuir um pouquinho essa vacância do fundo, mas na minha visão não deixa de ser uma vacância alta, né? Mas faz sentido porque o fundo imobiliário é de lajes corporativas e é um setor que vem sofrendo bastante devido aí a vários acontecimentos. Vamos então às informações mais recentes do RNG11. Temos aqui que nos últimos 12 meses ele distribuiu R$ 4,27, o que dá um dividend yield de 8,56%. E apesar disso aqui ser um ponto positivo, porque o fundo distribuiu mais do que 8% de dividend yield, olha só o histórico de dividendos dele. Cara, vem diminuindo basicamente aí desde o início, ó. Em agosto de 2012, por exemplo, na verdade em 2012 até o começo de 2013, o fundo distribuía cerca de 83 centavos por mês e por cota. E atualmente ele está distribuindo cerca de 35 centavos apenas por mês e por cota. E quando você olha, ó, ele realmente, eu vou até colocar uma seta para você ver aqui, ó, ele realmente está pagando menos dividendos do que ele pagava em 2012. Então isso aqui é um ponto a se considerar, porque na minha visão isso aqui é bem negativo. E vamos ver agora em relação ao seu preço. Olha só primeiro para você ver a questão da liquidez, ó. O fundo teve um volume financeiro negociado, você viu, de cerca ali de 3 milhões de reais no mês de fevereiro. E ele tem apenas, ó, cerca de 1.800 negócios diariamente. Cara, isso aqui é extremamente baixo. Então, se você quiser comprar a cota do fundo ou quiser vender cota do fundo, pode ser que demore um pouco. Temos aqui que ele tem um patrimônio, deixa eu colocar aqui de novo o quadrado, ele tem um patrimônio líquido pequeno, beirando aí os 234 milhões de reais, e seu valor patrimonial por cota atualmente está
em R$ 87,50, mas atualmente ele está sendo negociado a R$ 49,90 e esse valor vem diminuindo, ou seja, o desconto está maior. Quando a gente divide o valor que ele está sendo negociado pelo valor patrimonial, a gente acha o famoso PVP, que está em 0,57. Explicando isso aqui de forma bem rápida, quando isso aqui está abaixo de 1, quer dizer que o fundo imobiliário está mais barato do que o seu valor patrimonial. Quando está 1, quer dizer que está o mesmo preço, né? Está um preço justo. E quando está acima de 1, quer dizer que o valor de mercado, né? O valor que o fundo imobiliário está sendo negociado, está mais barato em relação ao seu valor patrimonial. Nesse caso, está bem abaixo de 1, ó. Então, está mais barato em relação ao seu valor patrimonial, aproximadamente aí 43% e aumentando esse desconto. E agora que você já viu todos os dados mais relevantes do RNGO11, vou levantar aqui para você todos os pontos positivos e negativos para a gente ver se o fundo imobiliário está valendo a pena. E como sempre, você que me acompanha aqui já sabe, eu sempre começo pelos pontos positivos. O primeiro é em relação a esse desconto, porque ele está com desconto de 43% em relação ao seu valor patrimonial, e esse desconto vem aumentando porque o valor da cota do fundo imobiliário vem diminuindo. E o outro ponto positivo, o segundo ponto positivo, é que nos últimos 12 meses o fundo imobiliário distribuiu mais do que 8% de dividend yield, que hoje, na minha visão, deve ser o mínimo de distribuição de fundos imobiliários, considerando uma taxa Selic a 11,75%. Dito isto, vamos para os pontos negativos. E cara, esse fundo imobiliário tem vários pontos negativos. O primeiro, ele tem uma baixa liquidez, ou seja, poucas negociações. Não à toa esse fundo imobiliário tem aproximadamente aí 14 mil cotistas apenas. Segundo ponto negativo, o fundo imobiliário vem perdendo para o IFIX, cara, de lavada. Então, esse aí é um ponto, na minha visão, bem crítico, porque o IFIX é uma carteira teórica de fundos imobiliários e eu acho esse índice não tão forte assim, até fraco na verdade, você consegue superar ele com facilidade. E para um fundo imobiliário perder dessa forma para o IFIX, será que o fundo imobiliário realmente é bom? Fica aí esse questionamento, mas vamos continuar aqui, porque eu tenho que falar dos outros pontos negativos. O outro ponto negativo é que você viu que o fundo imobiliário lá de 2012 até agora, ele vem reduzindo os seus dividendos. Será que no futuro ele vai continuar pagando 35 centavos por cota ou vai estar pagando menos? Isso aí, na minha visão, quebra aquela previsibilidade de você saber certinho, mais ou menos ali. Claro, na renda variável nada é garantido, mas quando a gente vê o histórico de um fundo imobiliário, a gente sabe mais ou menos como é que ele lida com o passar do tempo, né? E o que eu vi desse fundo imobiliário foi ladeira abaixo, mas eu posso estar errado. O outro ponto negativo, não sei se é o terceiro, ou quarto ou quinto ponto negativo, é que esse fundo imobiliário possui uma baixa diversificação. Ele possui apenas participação em 3 ativos e esses 3 ativos estão no mesmo ambiente. E isso pega até mesmo aquele risco de monoimóveis, né? Porque se, por exemplo, cai um meteoro ali, se pega uma explosão, acontece ali algum fogaréu, não sei se pode falar fogaréu, não sei nem se a palavra fogaréu, enfim. Mas se acontecer alguma coisa desse tipo e alastrar, o fundo imobiliário pode perder todos os seus ativos. Então, esse risco, na minha visão, é enorme e eu, particularmente falando, não gosto de correr. E o outro ponto negativo é que esse fundo imobiliário está com uma vacância alta. Você viu mais ou menos ali os 24%, com a previsão de que essa vacância aumente agora em 2022. Mas isso aqui faz sentido porque esse fundo imobiliário é de lajes corporativas que vem sofrendo, que é um setor, né, que vem sofrendo bastante com o home office e outras questões aí. Por conta disso, quando eu levanto aqui todos os pontos positivos e todos os pontos negativos, lembrando que isso aqui não é recomendação de investimento, é apenas a minha opinião. E na minha opinião, você até já deve saber, né, que o RNGO11 não vale a pena. E aqui em cima já deve estar aparecendo para você eu falando a respeito de outros ativos, seja ações, seja fundos imobiliários. Então, clica aqui, te vejo lá e até mais.